fazer, agora vai ser a parte que eu mais vou viajar. O que acontece? Eu não assisto futebol feminino, mas não é por preconceito nem nada idiota do tipo. Eu só não assisto, primeiro, por tempo, segundo, porque é menos acessível assistir do que o masculino e tal. Só que o futebol feminino, sem nenhum tipo de tentar, sabe aquela, quem lacra não lucra e tal. Brasileiro, o futebol feminino brasileiro, ele é motivo de orgulho pra gente. Pelo menos devia ser. Eu tenho um amigo, o nome dele é João Robb, a gente chama ele de Robb. Ele é um corintiano fanático, odeia Palmeiras, e ele, tipo, ele se orgulha muito do Corinthians feminino, que papou muita Acabou Libertadores. de ganhar a Libertadores também. Exato, e tá competindo de novo. Ele é motivo de muito orgulho pra gente. Além da gente ter a Marta, além de a gente ter outros jogadores que eu não vou saber falar, Sim. enfim. E daí o que acontece? Eu acho, isso é a opinião de um cara que não assiste futebol feminino, mas eu acho que pra ele bombar ainda mais do que já tá bombando, precisa, lógico, de investimento e tal. Só que eu acredito que uma das maneiras dele bombar, de um investimento, seria contar a história e criar personagem. O que eu quero dizer com isso? O meu vídeo favorito que você fez foi falando sobre como futebol esporte é muito mais sobre narrativa do que sobre esporte. E daí eu adoro esse vídeo, eu baixei ele no meu celular, porque você começa mostrando a abertura dos pilotos da Fórmula 1, que parece muito a abertura de um anime da Shonen Jump, e falando de como num compilado de melhores momentos de um jogo, você não vai matematizar e tipo falar, teve tantos passes, essa quantidade absurda de gols perdidos, o jogo começou na minutagem e tal. Você vai contar uma história, né? E daí o que eu acho? O futebol masculino, e isso é muito bom, como qualquer outro esporte, tem muitos personagens bons. Pô, o Neymar é um ótimo personagem, o Vini Júnior com a Virgínia é um ótimo personagem, o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o personagem mais aleatório, o Ronaldo com a lendária comemoração dele, o Romário com aquelas frases dele, o maior poneta da história. Eu acho, e pode ser que eu esteja errado, por isso eu quero a sua opinião, que o futebol feminino vai dar mais certo ainda quando a gente criar, e não tô falando criar literalmente, mas quando a gente dá holofote pra essas personagens, sabe? Sim. Imagina uma mulher de personalidade forte, tipo o Romário. Rainha tem uma, duas, três, mas Deus só tem uma. Ela sabe que sou eu. Sim. Imagina, tipo, eu acho essa mística muito foda. Uma vez eu vi que quando você era criança, você torcia pelo São Paulo. E, tipo, até hoje é muito forte essa mística de que Rogério Ceni é o goleiro que mais fez gols na história. Imagina uma goleira, a maior artilheira da história. O que você acha disso? De criar narrativas em torno do futebol feminino? Eu acho uma boa ideia. Eu acho que a gente vê isso em momentos-chave de competições de futebol feminino atualmente. Por exemplo, quando é a Copa do Mundo de futebol, nas Olimpíadas, por exemplo, a gente viu as meninas chegarem até a final, conseguirem a prata e tal. Essas histórias se concentram muito na Marta, né? Porque ela é muito fora do comum, assim. Ela é a melhor de todos os tempos nesse esporte, nessa modalidade desse esporte. É interessante ver como se cobra muito do futebol feminino brasileiro, principalmente, tudo que o futebol masculino tem, sem levar em consideração o atraso que foi feito do futebol feminino, inclusive em questões legais. Era proibido as mulheres praticarem futebol durante muito tempo da história do Brasil. Acho que foi coisa de décadas, né? Por décadas foi proibido que mulheres praticassem futebol, por lei, né? Então, você tem um atraso aí de muitos anos que você já quer que o futebol feminino esteja hoje no lugar, cobra-se dele, né? O futebol feminino, uma coisa sem ele dar a conhecer. Eu já acho que ele está, inclusive, muito avançado em comparação com isso. Né? Você vê, por exemplo, tem jogos muito, muito animados, assim. Quando a gente vê, por exemplo, de vez em quando tá passando na TV, eu vou escolher um esporte, tá passando futebol dois times da Inglaterra, a Premier League feminina. Boto, assisto, é muito massa, as cabeçadas, os chutes, as forças, né? São jogadas muito bem trabalhadas, enfim, eles não diferem muito assim. Ele tá mais atrás só por causa desse avanço que o futebol masculino tem, porque ele sempre foi valorizado e incentivado, né? O futebol feminino não tem somente quem não torce, tem quem torça contra, né? É mais do que isso, não é sobre não torcer, não saber. Tem gente que sabe e quer que não exista, né? Por causa disso. Isso é uma questão. Existe uma força que empurra para trás enquanto as meninas estão querendo ir para frente. Então essa questão da narrativa faz muito parte disso, né? Se o futebol masculino tem suas narrativas, é porque ele sempre foi incentivado para se ter isso. O feminino não.
E a gente costuma ver isso. Isso acontece quando a gente tem eventos particulares de futebol que furam essa bolha, que deixam de ser os campeonatos nacionais, que deixam de ser as Libertadores, se tornam as Copas do Mundo, se tornam as Olimpíadas, que aí todos os holofotes e câmeras estão para lá, né? Então, ali se pinça a história. Talvez não seja exatamente começar a usar essa narrativização, porque ela existe, só que ela existe em pontos específicos. Elas talvez não estejam sendo contadas no Globo Esporte todo dia. Elas talvez não estejam sendo contadas no programa lá de mesa redonda da Band todo dia, né? Como é o futebol masculino. Então, o feminino talvez precise disso. E existem certos esforços que estão nesse caminho. Tem um programa da ESPN só sobre futebol feminino, que é o Mina de Passe. Eles têm uma linha de passe, que é que fala do futebol como um todo, né? Principalmente masculino. E tem um Mina de Passe, que é especificamente sobre o futebol feminino. Então, talvez não seja exatamente começar, porque existe, mas como eu falei, só em momentos de destaque. Talvez a ideia seja amplificar, né? E se for esperar isso para os jornalistas homens fazerem, não vai acontecer, não. Tem que ser as mulheres fazendo isso também. Os homens podem até ajudar e contribuir, mas assim... E já existe, né? Como eu falei, existem esforços para isso. Existem podcasts só para isso. Existem canais de YouTube só para isso. E eu acho que a tendência é, assim, aumentar, sabe? Aumentar em quantidade, que existem, e aumentar em audiência. É uma tendência. O futebol feminino não volta atrás. Ele não vai deixar de existir, ele não vai diminuir. A tendência é de crescimento. Enquanto eu acredito que a tendência do futebol masculino mundial é a estagnação, tipo bater num teto, e a FIFA tá pirada com isso, porque tá fazendo Copa em país que nem gosta de futebol, como é os Estados Unidos, vai fazer na Arábia Saudita, né? Vai fazer em 6 países sedes em 2030. Nossa. Né? Então, assim, a FIFA tá pirando, ela precisa de novos públicos. Ela quer aumentar para 64 times, por exemplo, porque vai que a Índia e a China, que são países que têm bilhões de pessoas, bilhões, na né, verdade, vão torcer para a seleção, então ela tá desesperada procurando novos mercados, né? Então, a tendência do futebol masculino, a meu ver, agora é a estagnação. Tipo, não tem mais para onde ir, para onde é que se cresce, não dá. O feminino só tem a crescer, só tem a crescer. E eu acho que é uma tendência que ele cresça. Até talvez para suprir uma demanda de audiência, de acompanhamento, que talvez o futebol masculino já não consiga mais suprir. A da novidade, a das competições, né? Tipo, se o futebol masculino não tem mais para onde ir, a FIFA olha e diz, beleza, como é que a gente pode ganhar grana? Olha aqui, esse outro produto que eu tenho, que é o futebol feminino. E aí ela vai acabar olhando, e não é nem por benfeitoria, elas não estão fazendo um favor. Não estão fazendo favor, porque se não desse dinheiro não acontecia. Salvo engano, a Copa de Futebol, a Copa do Mundo de Futebol Feminino é tipo o quinto ou sexto, tá entre o quinto e o oitavo evento esportivo mais visto do mundo de audiência. Sabe? Muita gente vê, porque muita gente quer ver. E a tendência é aumentar. A Casa TV transmitiu a Copa do Mundo Feminina, a última, vai transmitir a próxima em 2027, que vai ter jogo aqui em Fortaleza, inclusive, né, que vai ser aqui no Brasil. Vai ser no Brasil a sede, muito da hora. Em 2027. Então, assim, eu acho que tem dois movimentos aí. Primeiro, o futebol feminino existe porque ele rende, se não rendesse, não existiria, né, nas lógicas de mercado. E segundo, talvez ele seja a alternativa que a FIFA procura para essa estagnação que não dá mais para onde ir. Parece que o futebol masculino meio que chegou num teto. Tipo, para onde vai além disso? Como ganhar mais dinheiro? Os caras já ganham tanto, né? E aí as lógicas de mercado operam isso, né? Quando você não tem margem de crescimento, alguma coisa vai romper em algum momento.